Amado, abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, você está notando que eu estou pregando em cima dos textos bem próximos, né? Na verdade, o que está no meu coração é aqueles momentos que Jesus está realizando o ministério na Galileia e está realizando vários milagres. Na verdade, o que está em meu coração é passear por alguns momentos em que Jesus praticou milagres, né? E tem sempre muitas lições em cada um dos milagres que ele realizou. E assim, eu quero mergulhar nesses textos e extrair desses textos as lições que Jesus está dando aos seus discípulos, mas também há muita fé que se extrai dos episódios em que Jesus fazia milagres. E a minha esperança é de que o teu coração, a tua vida, a tua casa, o teu ministério também sejam cheios de fé, cheios de poder, cheios de esperança, cheios de uma visão divina para a tua vida, para tua missão, teu chamado. É esse o meu propósito que está em meu coração. Eu quero conversar com você sobre um episódio de Jesus com os discípulos que nós conhecemos em Mateus como a segunda multiplicação dos pães. Há 2 domingos atrás eu preguei sobre a primeira multiplicação dos pães, baseado em Mateus, no capítulo 14. E em Marcos está no capítulo 8, mas há também um episódio que é conhecido como a segunda multiplicação dos pães, registrado em Mateus, em Marcos também, mas principalmente em Mateus, com um pouco mais de detalhes. Então eu estou aqui em Mateus e eu quero ler os textos que estão registrados aqui entre os versos 29 a 39. O registro da segunda multiplicação dos pães começa no 32, mas eu vou ler a partir do 29, porque o ambiente em que acontece a multiplicação dos pães, ele acontece dentro do ambiente estabelecido entre os versos 29 a 31. Então é muito importante a gente saber o que é que estava acontecendo, em que momento fluiu essa segunda multiplicação de pães. Então deixa a tua Bíblia aberta em Mateus capítulo 15, a partir do verso 29, abaixa a tua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos com a tua palavra aberta e querendo muito, Jesus, que o Senhor esteja aqui com a gente de um jeito especial, como o Senhor estava com os discípulos nesse momento, em que chamou os discípulos e o Senhor mesmo iniciou um diálogo com eles, que culminou no milagre da segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus, nós te convidamos para o Senhor sentar aqui do nosso lado, sentar do lado de cada um aqui, e o Senhor ir ministrando na vida de cada um, segundo a tua vontade. O que mais queremos, Jesus, é a tua presença. O que mais queremos é ouvir a tua voz, ser tocados por ti. É isso que nós queremos, e mais do que termos informações, um pouco mais de conhecimento, nós queremos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para o Senhor falar, para o Senhor ministrar, para o Senhor fazer a obra que intencionava fazer com os discípulos naquele momento. Faz essa obra com a gente hoje, por favor. E entregamos nesse momento o nosso coração e a nossa mente nas tuas mãos. Então ministra conforme teu querer, para a tua honra e glória, Jesus, no teu nome também. Amém. O texto diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. Lembra que ele está se movimentando, Tiro e Sidom, fez uma caminhada, até a Decápolis, Tiro e Sidom fora de Israel, Decápolis fora de Israel. Ele está numa caminhada passando por territórios que não pertenciam a Israel, nesse momento para ensinar aos discípulos que o ministério de Jesus devia transcender raças, culturas, línguas, nações, devia transcender.
Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. Se tem um lugar bom para a gente largar nossos problemas, é nos pés de Jesus, né? E o povo fez isso. E ele, Jesus, no final do verso 30, os curou. E ele os curou. Verso 31. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E essa expressão, ao Deus de Israel, ela não é comum aqui em Mateus, e não é comum quando Jesus fazia milagres dentro do território de Israel. Então essa menção aponta para a possibilidade nesse milagre da multiplicação dos pães, esse conjunto de milagres registrados de 29 a 31, bem como a multiplicação dos pães, a segunda, de 32 a 39, estar acontecendo na região de Decápolis, que ficava fora do território de Israel, a leste do mar da Galileia. Existem controvérsias, há uma possibilidade de Jesus ter praticado a segunda multiplicação dentro de uma praia, numa região bem pertinho de Genezaré, a oeste do mar da Galileia, mas essas discussões não mudam o fato de que Jesus fez o milagre que ele está ensinando, e é isso que a gente vai se deter hoje, ok? Então imagine o seguinte, lá na primeira multiplicação, em Mateus 14, o ambiente em que acontece a primeira multiplicação também era um ambiente de milagre. Jesus também estava curando e libertando, mas a menção de Mateus foi muito econômica, simplesmente diz que ele os curou, e curou algumas pessoas, e tudo bem. Mas dentro desse ambiente de milagre, uma unção de milagre estava acontecendo, uma unção de cura estava presente, foi quando os discípulos procuraram Jesus, isso na primeira multiplicação. Os discípulos procuraram Jesus e foram apresentar um problema para ele. E Jesus devolve o problema para os discípulos, fala assim, resolve vocês, dá-lhes voz de comer. Então ele devolve o problema para os discípulos. Aí os discípulos compartilham de volta com Jesus suas limitações, a escassez de recursos. Nós não temos nem dinheiro e nem pão para alimentar 5.000 homens. Estou falando da primeira multiplicação ainda. E Jesus pergunta, o que vocês têm? Nós temos aqui, senão, 5 pães e 2 peixes, tragam a mim. E a partir daí, ele abençoa, manda o povo se sentar em grupos, ele abençoa, dá os pães numa primeira fase de multiplicação para os 12, tinha 5 pães e 2 peixes, só tinha 7 elementos. No entanto, Jesus, ele distribui uma pequena porção na mão dos 12, então já começou uma multiplicação ali, mas a verdadeira multiplicação aconteceu pela mão dos discípulos, quando eles pegaram a porção que recebeu de Jesus e seguiu distribuindo, e não parou mais de distribuir. Eu não sei se multiplicou na sexta, se multiplicou na hora que eles repartiram, se multiplicou quando eles entregaram para um e cada um foi multiplicando, eu sei que foi um milagre coletivo, um milagre que muita gente participou, mas sempre começa nas mãos de Jesus, sempre começa nas mãos de Jesus. Os milagres e as transformações começam nas mãos de Jesus. Se você precisa de um milagre, você precisa colocar a sua necessidade, a sua limitação, ou talvez limitação de recursos nas mãos de Jesus. Tem que pôr a realidade da escassez nas mãos de Jesus. Tem que pôr a escassez de ânimo nas mãos de Jesus. Tem que pôr, um pouco de ânimo que você tem, põe seja lá o que for nas mãos de Jesus. É um pouco de fé, a sua fé está pequena, coloca essa pequena fé nas mãos de Jesus.
coloca uma dificuldade, coloca nas mãos de Jesus. Põe o que for nas mãos de Jesus, porque das mãos de Jesus é que começa o milagre, mas tem que passar pelas mãos de Jesus. Enquanto estiver na tua mão, o milagre não começa a acontecer. Começa a acontecer quando você passa para as mãos de Jesus. Aí Jesus devolve para você com a coisa cheia de unção já, e o negócio começa a acontecer. Né? O milagre começa a acontecer. O evento, o céu entra em movimento. Aí o sobrenatural começa a se mover na tua vida e o milagre vai acontecendo. Amém? Na segunda multiplicação dos pães, Mateus já não foi tão econômico em descrever o ambiente do milagre, o ambiente do sobrenatural. Por isso que eu li nos versos de 29 a 31, ao ponto de no verso 31, na verdade, de 29 a 31 é um registro, tanto um registro histórico, como também um texto de transição, né? Que ele está fazendo uma transição entre um momento e outro, em que ele dá mais detalhes. Então ele entra no registro aqui da segunda multiplicação, mas ele não economiza, ele pinta um quadro muito mais completo do que pintou na primeira multiplicação, e o quadro era de muito mais milagre, cura de coxos, osso sendo curado, carne sendo curada, gente endemoniada sendo liberto, provavelmente, não fala tanto, mas ressurreição, não dá para ter certeza, nem está escrito aqui, mas certamente tudo que ele falou aqui é muito grande, muito maravilhoso. Parece que amplia um pouco o ambiente comparado com a primeira multiplicação. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Amado, o ambiente era de poder, o ambiente era de milagre, o ambiente era carregado da presença de Deus, era carregado de divindade, o ambiente estava carregado de fé, o ambiente estava carregado de mover sobrenatural. Não apenas Jesus nunca anda sozinho, aqui como homem nunca andava sozinho, às vezes andava sozinho, se afastava para orar, isso ele fazia com muita frequência, mas os anjos, eles se movimentam também, e com certeza uma ambiência do céu estava estabelecida naquele momento ali, com Jesus, com os discípulos, e com essa pequena multidão que Mateus registra, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, não sabemos dizer, com certeza entre 4 e 10 mil, ou um pouco mais, não temos certeza quantas pessoas tinham, mas o fato é que, se o povo estava maravilhado, todos estavam maravilhados, o ambiente estava carregado de unção, amém? Estava carregado de fé. Pode trazer quem for, seja qual for a situação, se passar ali pelas mãos de Jesus, for lançado aos pés de Jesus, vai experimentar poder e uma grande transformação vai acontecer. É isso que está acontecendo. Muito bem. Aí, o texto, quanto à multiplicação, segue da seguinte forma: e chamando Jesus os seus discípulos, na primeira, os discípulos procuraram Jesus. Nessa segunda, já mudou. Na segunda multiplicação, Jesus toma uma iniciativa e ele é que chama os discípulos para virem aqui, porque ele ia ter algo especial para repartir com eles. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Olha o desespero dos discípulos de novo. Dentro de um ambiente de milagre, já passaram pela primeira multiplicação, aí Jesus tira do coração deles isso que está registrado no verso 33. Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam. Veja que Jesus, novamente,
não deu muita trela para a incredulidade deles. Aí no 34, perguntou Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, o que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Magadã é provavelmente Magdala. Magdala é um vilarejo na cidade de Maria Madalena. Madalena é Magdala, né? Madalena não é sobrenome de Maria. Madalena vem da palavra Magdala, que identifica a cidade de origem desta Maria. E o vilarejo de Magdala, o vilarejo fica a uns 10, 12 quilômetros de Cafarnaum. Entre Cafarnaum e Magdala tem Genezaré, né, e outro pequeno vilarejo ali entre Magdala e Cafarnaum. E Jesus pega um barco e vai para a região de Magdala, que fica a oeste do mar da Galileia. Muito bem. Aí, a nossa ênfase, o que Jesus está querendo ensinar? Jesus ensinou na primeira multiplicação muitas coisas importantes. Primeiro, quando a multidão o procurou, né, e os discípulos o procuraram, muita gente estava sendo curada. De repente, uma necessidade nova. E nessa necessidade, eles estavam em jejum, eles morreriam caso quisessem voltar para casa. E Jesus, ele revela compaixão para com aquelas pessoas e resolve o problema, né? Conversa com os discípulos e Jesus resolve o problema. Jesus está ensinando muita coisa ali. Ele está ensinando sobre a sua compaixão, sobre o seu amor, sobre o seu coração bondoso. Ele está ensinando que, sim, você pode contar com o sobrenatural. Você pode contar com uma ação divina a teu favor. Você pode contar com a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Você pode contar que alguma coisa sobrenatural vai acontecer se você colocar a tua necessidade nas mãos de Jesus. Você pode contar com tudo isso. Você pode contar que o céu se movimenta, o poder de Deus entra em cena quando você busca a pessoa certa. Esse povo buscou Jesus. Jesus é o Senhor, Ele é um abençoador ali. Ele está ensinando tudo isso para os discípulos. Na segunda multiplicação dos pães, essa lição já está dada. A lição da segunda multiplicação não é exatamente a bondade de Deus. Isso já está claro. Não é a compaixão. Mesmo que Jesus tenha falado para os discípulos, isso já estava ensinado. A multidão já estava provando da compaixão de Jesus. Tudo isso já estava acontecendo. O movimento do céu já vinha acontecendo, tanto que a segunda multiplicação aconteceu num ambiente carregado de unção e poder e milagre muito maior, segundo o registro, se eu for prestar atenção nisso, do que a primeira multiplicação. Vocês estão comigo? Amém, gente? Então o ambiente de milagre estava muito mais carregado de poder e de unção e de fé nessa segunda multiplicação. Então, muitas das lições da primeira já estavam presentes aqui nessa circunstância toda. Mas, diferente da primeira, ao invés dos discípulos procurarem a Jesus, Jesus que vai até os seus discípulos e chama eles para um diálogo e começa um diálogo que culmina no verso 33. Na verdade, parece que quando ele faz isso, parece que ele está querendo dar uma lição especificamente para os seus discípulos, para o coração dos seus discípulos. Então, ele provoca os seus discípulos a revelarem o que é que tinha em seus corações. Imagina, dentro de um ambiente onde está fluindo cura, está fluindo poder, está fluindo movimentação de anjos, está fluindo milagres de todo tipo, e há uma presença do céu, uma carga da glória de Deus, ao ponto de todos estarem maravilhados. O que você tem de desconfiança que não possa acontecer nesse momento? Traz um defunto que vai ressuscitar.
faça o que for, qual é a tua alimentação? Jesus está multiplicando, está multiplicando fé, Ele pode multiplicar recursos, Ele pode multiplicar recurso financeiro, Ele pode multiplicar saúde, Ele pode multiplicar esperança, Ele pode multiplicar compaixão, Ele pode multiplicar misericórdia. Ele pode multiplicar isso, e você provar de misericórdia e ministrar misericórdia em algumas relações, que aí então acontecerão curas. Então, se você tem falta de misericórdia, Ele está multiplicando. Se você tem graça e paz e perdão para ministrar as pessoas, Ele está multiplicando disposição para isso. Então, tudo que é necessário para a gente sarar, para a gente ser restaurado, para ter os nossos relacionamentos curados, Deus está multiplicando. Põe na mão de Jesus. Isso tudo estava repleto, um ambiente repleto de poder, milagre, 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 o tempo inteiro. Aí de repente, uma necessidade, Jesus tira do coração dos discípulos esse estado de incredulidade. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto? Onde eles estavam olhando? Para onde eles estavam olhando? Para o deserto. Eles estavam olhando as limitações, a falta de recurso, mente natural. Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Dentro de um ambiente de milagre e unção, eles revelaram que os olhos deles, a mente deles e o coração deles estava voltado para escassez, para limitação, para falta de recurso, para impossibilidades. Aí, isso revela algo muito importante, que falou: bom, se é esse o problema, discípulos, que está no coração de vocês, deixa eu seguir aqui com o meu trabalho, e a gente vai ministrar o coração de vocês. E ele fez o milagre e tal. Agora, é curioso isso que está acontecendo, porque há um milagre não apenas fora de nós, que precisa acontecer com a multiplicação de recursos financeiros, a multiplicação de muitas coisas que a gente precisa, mas tem um milagre que tem que acontecer dentro de nós. Parece que era isso que Jesus focou nessa segunda multiplicação, e isso quanto aos seus discípulos. Depois eles fizeram muitos milagres e tudo mais, mas a mente deles ainda estava travada, o coração deles ainda estava travado. Amados, às vezes, a questão não é se Deus pode ou se Deus não pode. A questão é se eu estou pensando e raciocinando a vida e as diversas situações da nossa vida, eu ainda estou no modo natural. Estão comigo? Capite? Amém? Aleluia? Estão comigo, gente? A questão é, se nós, no nosso interior, a gente ainda está vivendo a vida no modo natural, raciocinando do modo natural. Se eu puder usar uma expressão que o apóstolo Paulo usa, natural e carnal, ou seja, todo cheio de limitações, todo cheio de crenças limitantes, usando a expressão que usamos ontem com os jovens, todo ele cheio de crenças limitantes, porque a nossa visão é limitada pelo mundo e pelo pecado, por uma visão de vida deturpada pelo pecado, sem Jesus, bem parecido com o tempo sem Jesus. Então, quando a gente não tinha Jesus, a nossa visão da vida era deturpada e limitada. A nossa visão do casamento era fraca, era frágil demais. A nossa visão da santidade sexual, da santidade, da pureza sexual de cada um de nós era deturpada. Sem Jesus, a nossa visão de relação pai e filho era estragada. Sem Jesus, a nossa relação com o dinheiro, ela também era impura, porque sem Jesus é uma oportunidade que você tem, nem que você fale uma meia verdade, uma meia mentira, que é a mesma coisa, e para você sair ganhando numa situação e tal, porque você não tem valores, você não trabalha em cima de absolutos. Sem Jesus a gente funciona no modo natural e carnal e tal, mas aí a gente entrega a vida para Jesus, a gente começa a andar com Jesus, a gente se converteu de verdade,
né? Entendemos que éramos pecadores, entendemos que os nossos pecados levaram Jesus para a cruz, entendemos que nós nascemos num estado de condenação, entendemos que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos condenados, já estamos condenados, diz João no capítulo 3, entendemos que no exercício de arrependimento e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos perdão dos nossos pecados e por um milagre da graça de Deus e do amor de Deus, Ele nos perdoa e Ele nos tira dessa condição de condenação e nos coloca na condição de filhos e herdeiros da eternidade. Então isso é uma conversão. Nós nos convertemos de verdade, saímos desse estado para esse estado. Agora, nesse estado, nós precisamos aprender a funcionar no modo sobrenatural, no modo do filho de reino, no modo de cidadão do céu, no modo de quem serve um Deus dos impossíveis, o Deus que abre mar vermelho, o Deus que transforma realidades de vida, o Deus que pega um José, rejeitado pela família, que se achava também lá com seus irmãos e tal, mas rejeitado depois pela família, moído pelos seus irmãos, moído como escravo de Potifar, moído na prisão. Esse cara só foi moído a vida inteira, caraca, esse cara foi estragado e foi moído, esmagado pela vida. Mas tinha uma coisa, eu acho que esse coração desse tal de José, o filho de Jacó, esse camarada tinha uma grandeza nesse coração, ele confiava em Deus, ele insistia em confiar em Deus, ele insistia em andar com o coração em fidelidade a Deus, não importa a situação que passava. Esse cara foi moído por todas as situações, mas lá na frente, Deus faz esse homem ser o segundo homem mais importante de todo o Egito. Deus fez isso com José, mas esse José, ele não... Parece que ele não pensava como escravo. Ele, embora fosse rejeitado e foi escravo durante pelo menos uns 17 anos da sua vida, 16 anos da sua vida, não dá para ter certeza quantos anos demorou entre jogarem José no poço até ele ser o segundo homem do Egito. Ele foi segundo homem do Egito provavelmente com 30 anos, e ele foi lançado no poço, era adolescente, não dá para ter certeza quantos anos ele tinha, 12, 13, 14 anos, não sei, mas ele passou muito tempo, ou seja, embora escravo, o seu coração parece que não passou a funcionar no modo escravo. Ele funcionava no modo filho da promessa, porque ele ouvia de Jacó sobre as promessas, ele cria nas promessas que Deus tinha dado para o seu pai, e ele insistia em viver, colocar um estado no seu coração, um modo confiança, um modo esperança, um modo fé, um modo filho do reino, um modo filho da promessa. Eu vou permanecer nisso, e Deus coloca ele onde Ele colocou. Sabe, amados, o desafio é a gente deixar, e pensando em Jacó, deixa eu me referir a Jacó, a questão de Jacó, embora ele tivesse ouvido das promessas a respeito do seu avô Abraão, a respeito do seu pai Isaque, Jacó, ele vivia no modo larápio. Sabe qual que é o modo larápio? O modo mentiroso, o modo safado, o modo sem vergonha, o modo enganador. E embora tivesse promessas, ele vivia não no modo promessas, não no modo fé, ele vivia no modo enganador, a vida toda vivendo no modo enganador. O coração dele funcionava como um coração de um enganador, e a sua mente funcionava como a mente de um enganador. Ele precisou ter uma experiência, ser moído, e ter uma experiência com Deus numa luta em que Deus precisou tocar na perna dele, marcar a perna dele, deixar ele defeituoso, uma marca, para depois ele sair do modo Jacó, do modo enganador, para começar a viver no modo príncipe de nações. Sabe, amado, nós precisamos, mas Jacó era o filho da promessa, era ou não era? Às vezes nós entramos em Jesus, Jesus entrou em nós somos cidadãos do reino. A questão é, eu estou vivendo no modo natural e carnal?
Ou eu estou vivendo como um filho do reino? Essa é a pergunta. Diante das lutas e das dificuldades, o que eu faço? Eu gemo, eu reclamo, eu murmuro, eu jogo a culpa em outras pessoas? Ou então, a gente continua firme aqui, em infidelidade? Eu não estou entendendo agora, mas eu vou permanecer no modo fiel, no modo filho do reino, no modo filho do céu, no modo filho da promessa. Eu sei que meu Deus tudo pode, e eu posso tudo, porque creio no Senhor. Eu posso, porque Ele me fortalece. Eu posso continuar firme no dia da tribulação. Eu posso continuar firme no dia da hostilidade. Eu posso continuar firme no dia da escassez. Não tenho nada, mas eu sei que meu Deus pode multiplicar os recursos que eu tenho na minha mão. Eu vou pôr na mão dele, e eu creio na multiplicação de recursos. Eu creio nos milagres. Eu creio no céu se movimentando sobre a minha vida e fazendo o que eu não consigo fazer, me antecipando, indo na minha frente. A questão, amados, que Jesus está provocando nos discípulos é saber em que modo eles estavam funcionando. E o verso 33 revelou, eles estavam funcionando no modo incredulidade, ainda com uma mente natural, e segundo Paulo, carnal. Essa é a questão. Eles precisavam aprender a pensar com a mente de Deus. Amém, queridos? Amém. Como que nós pensamos? Como que a gente pensa a nossa vida? Como é que a gente pensa o nosso ministério? Como é que a gente pensa nossos próprios sentimentos? Como é que a gente pensa os nossos sonhos? Como é que a gente pensa? A gente pensa com a mente de Cristo? Ou a gente pensa ainda, mesmo sendo convertido, com a mente de filho do inferno, com a mente de pecador, com a mente de quem convivia com a incredulidade, com a visão de mundo ainda deturpada pelo pecado? Amado, nós precisamos converter a nossa mente. Nós convertemos a nossa vida, mas é preciso experimentar uma restauração na nossa mente. Isso significa no nosso jeito de pensar todas as coisas. Já que eu passei a seguir a Jesus, agora eu vejo o casamento de um jeito diferente. Eu vejo a minha pureza sexual de um jeito diferente. Eu vejo o namoro de um jeito diferente. Eu vejo o meu trabalho de um jeito diferente. Hoje eu sei que eu sou um sacerdote, rei e sacerdote aonde eu estou. Rei e sacerdote como médico, rei e sacerdote como mecânico, rei e sacerdote como pintor, rei e sacerdote como fabricante de máscara e de locação de vestido para noiva. Eu não sei como é o nome disso. Como é o nome disso? Trajes a rigor. Locação de trajes a rigor, né? Eu não funciono com uma mente pecadora. Eu sou um sacerdote e rei, que eu vendo roupa e vendo bolacha e trabalho no banco e eu faço o que for e vendo ração para gato e eu faço o que for, não importa, mas eu sou um sacerdote do rei aqui. Eu sei quem eu sou e eu funciono onde eu estou como um filho do rei. Então tem desafio no trabalho, na empresa, aqui eu exerço o meu chamado, eu corto cabelo como um filho do rei. Eu não corto cabelo como todo mundo corta cabelo, eu corto cabelo como um filho do rei. E eu não tiro fotografia como quem não conhece a Deus, eu tiro fotografia como quem conhece a Deus. Não é qualquer fotografia, não é qualquer imagem, não tem indecência, não tem sensualidade, não tem essas coisas, porque eu sou um filho do rei, eu funciono como um filho do rei. Amém, queridos? E um filho do rei, diante de uma necessidade, mesmo se a gente está com o coração ainda funcionando no modo carnal, no modo natural, a gente pode estar dentro de um ambiente de poderosa unção e milagre. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente está acostumado só a olhar o deserto. A gente não olha quem está com a gente no deserto. Jesus entra com a gente no deserto. Por que eles não falaram assim, a gente está nesse deserto, mas o Senhor está aqui. Então alguma coisa boa vai acontecer.
Eles não disseram isso. Eles estavam olhando o deserto e a necessidade. Eles não olharam a solução, não olharam para aquele que tinha o poder de fazer mais uma multiplicação de pães e peixes. Gente do céu, você pensa assim e fala assim, esses caras são muito cabeção, mas fala aqui para mim, nós somos tudo igual. A gente é tudo igual. A gente está diante de uma palavra que anima a nossa fé diante dos impossíveis. A gente anda com Deus que é o Deus dos impossíveis. A gente é servo de um Jesus que multiplica pão e peixe do jeito que fez aqui. E 2 vezes para não ter dúvida. A gente anda com Jesus, nós temos o Espírito de Deus em nós. E a gente ainda está reclamando das impossibilidades, das faltas de oportunidade, da falta do dinheiro, mas você também até agora você não fez uma boa gestão financeira na tua vida, como é que você quer ter dinheiro? Você tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus não abençoa bagunça. Deus não abençoa bagunça. Se tua vida financeira está uma bagunça, não fica pedindo, Deus me dá recurso, que Ele não vai dar. Porque Deus não abençoa bagunça. Corrija a tua vida financeira. Para de usar esse abençoado cartão, pelo amor de Deus, quebra essa porcaria. Se ele está escravizando você, quebra essa porcaria. Se você não sabe usar cartão e não sabe administrar sua vida financeira, pede ajuda. E até hoje você não sabe por que Deus não te abençoa, porque Deus não abençoa a bagunça. Põe ordem na tua casa. Você vai ver se o Espírito Santo não vai se mover com mais poder. Deus não abençoa o ministério bagunçado, desorganizado. Deus não faz isso. Organiza a tua vida. Cria uma disciplina de oração, de leitura da palavra. Aí você vai ver o poder se movimentando em você com mais força e unção ainda. Para de reclamar das coisas. Parece que você está diante de uma unção, diante de um clima poderoso de milagre, está diante do mestre e fica reclamando, olhando para o deserto e para a escassez. Eu quero ler alguns textos com você, que fala da renovação de mente. A gente precisa aprender a pensar como filho do rei, aprender a pensar como cidadão do céu, aprender a pensar com a mente de Cristo. Quando Paulo fala isso, que a gente tem a mente de Cristo, não é automático. A gente tem que aprender a pensar com a mente de Cristo, sem limitações. Sim, limitações éticas. Sim, limitações de santidade. Sim, limitações de valor. Sim, mas sem limitações de possibilidades. O que a gente está precisando? É só colocar na mão de Jesus. Vem comigo para o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 21. Mentes endurecidas. Mentes endurecidas. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento. Outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Amada, a questão da escravidão do pecado não é uma condição que só nos colocava numa situação de condenação por causa do pecado, mas havia uma deformação em todos os detalhes do nosso ser. Havia uma deformação no nosso coração quanto aos nossos sentimentos. As crenças que baseiam os valores em que a gente firma a nossa vida estavam deformados e estragados. O nosso jeito de pensar a vida e de pensar todas as coisas estavam deformados. É preciso que haja uma conversão em tudo em nós. Quando a gente entrega a vida para Jesus, é só o começo de uma caminhada de salvação. Ninguém está pronto, só está no começo. É preciso empreender uma caminhada de crescimento, uma caminhada que é aí que você vai entender o que Jesus falou, de quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz. E cruz é símbolo de morte. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Andando com Jesus, a gente vai aprender que Jesus, você tem que morrer para cá, esse negócio tem que morrer em você. Essa inclinação de você falar mentira tem que morrer. Não saiu automaticamente.
você tem que matar esse negócio em você. Não é uma questão de cura, é uma questão de morte. Tem coisa que não tem conserto, tem que morrer mesmo. Para depois construir alguém que é servo da verdade. O Espírito da verdade está em nós. Estão comigo, gente? Amém? Agora, é preciso, aí Paulo fala disso em Colossenses 1:21, e ele está falando isso para os crentes. Os crentes é que estavam agindo assim. Outrora, éreis estranhos inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. O pecado deforma pensamento, estrutura cognitiva. O pecado destrói essas coisas. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Há uma ação do pecado no nosso jeito de pensar todas as coisas, e quando a gente encontra com Jesus, nós temos a chance de ir lentamente ou processualmente Deus ir trabalhando o nosso jeito de pensar todas as coisas. O que não é possível é a gente querer viver no reino de Deus no modo cidadão do mundo. Cidadão do reino de Deus no modo cidadão do mundo. Não dá certo. Amém, gente? Ok. Efésios 4:18 diz assim: obscurecidos de entendimento, parece que tem algumas pessoas que você fala, a pessoa não entende. Mas é tão simples, ela não entende. Porque existem barreiras, bloqueios mentais, produzidos por demônios muitas vezes, que impedem essa pessoa de compreender as verdades mais simples do amor de Deus e do Evangelho. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo está falando isso em Efésios capítulo 4, verso 18, evidentemente se referindo às pessoas que não têm a Deus, mas também uma exortação para os filhos de Deus que já tinham se convertido, mas que precisavam prestar atenção nesse negócio para passarem a pensar do jeito no Filho do Reino, né? Aí, eu tenho vários outros textos que mencionam uma mente ainda presa ao pecado, que ainda não aprendeu a pensar como um cidadão do céu, não aprendeu ainda a pensar como um discípulo de Jesus Cristo, né? Mas a gente vai passar. Eu quero ler alguns textos agora que falam o contrário, que nos instilam, nos ensinam, ministram a nossa vida para que a gente pense do jeito de Deus. Romanos capítulo 8, de 26 a 28 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Por que a gente às vezes não consegue orar exatamente conforme a mente de Deus? Porque a nossa mente ainda não está devidamente cristificada, devidamente santificada. A gente ainda tem dificuldade de discernir a vontade de Deus e orar e interceder segundo a vontade de Deus, perfeitamente atingindo no alvo da vontade de Deus. Porque a nossa mente ainda está em processo. Como a gente não sabe, às vezes, orar perfeitamente a vontade de Deus, aí tem o recurso do orar em espírito. E o orar em espírito, por quê? Os gemidos inexprimíveis. Porque esses gemidos se transformam em palavras que o Espírito Santo quer. Porque o Espírito Santo conhece o nosso coração, as nossas necessidades, mas também conhece a mente de Deus e sabe o que Deus quer fazer. Então o Espírito Santo, ele intercede segundo exatamente aquilo que Deus quer fazer para atender a nossa necessidade segundo Deus. Às vezes eu não discerno ainda a perfeita vontade de Deus, mas o Espírito Santo que habita em nós tem perfeito entendimento do que está na mente de Deus. Então eu paro de orar com a minha mente e eu passo a orar em espírito. E esses gemidos, eles são traduzidos
na oração perfeita, a oração que é perfeitamente ajustada à mente de Deus, à vontade de Deus. E quando eu oro com gemidos inexprimíveis, eu oro em línguas, significa que eu estou pedindo a Deus exatamente aquilo que Deus quer fazer a meu favor, mesmo que eu não saiba o que é, mas o Espírito sabe. Isso por quê? Porque a nossa mente ainda não chegou lá, a nossa mente ainda não foi restaurada à mente de Cristo, e a gente precisa dessa ferramenta. Isso não é um demérito, nós somos assim, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo e orar em Espírito, para que o Espírito peça a Deus aquilo que Deus quer dar. Não o que eu quero receber, mas o que Deus quer dar. Sabendo que, verso 28, ainda de Romanos 8, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabendo, a palavra sabendo usar a mente. Ok? É conhecimento, é entendimento. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, nós temos uma mente que entende que tudo que acontecer ao meu redor será a meu favor, desde que eu ame a Deus e esteja envolvido nos seus propósitos. Amém? Não é para todo mundo de qualquer jeito. Não. Tudo coopera para o bem. É gostoso ler só essa parte. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o que significa amar a Deus? O que significa amar a esposa? Zé. O que significa amar a esposa? O que significa amar a esposa, Pedro? O que significa amar a esposa? Reginaldo, o que significa amar a esposa? Pensa, é difícil até você, não dá para fazer uma lista pequena. Amar a esposa é muita coisa, Éder, né? É muita coisa. A lista é muito grande. Implica em dedicação, implica em sacrifício, implica em fazer coisas, implica em cuidar, implica em prover, implica em se dedicar, implica em abrir mão das suas vontades, implica em abrir mão dos seus sonhos para se misturar com os sonhos da esposa, implica em você financiar ela, implica em você comprar uma sandália nova para ela. Tá ficando bom, né? Posso continuar, mulheres? Posso continuar, maridos? Pode, né? Amar a esposa implica em muitas coisas. Pagar academia e pilates para a esposa implica, né? Implica em levar a esposa para jantar, né? Implica em fazer uma lua de mel a cada quanto tempo? A cada período, né? Implica em tudo isso. Qual foi a última vez, Clebinho, que você saiu? Deixa para lá, né? Implica em você fazer muita coisa, porque amar, você se doa, você se dedica, você abre mão da sua própria vida, é a abnegação, é um exercício permanente de abnegação, e você se doa para o outro, isso é amar. Amar a Deus significa o quê? Amar a Deus significa o quê? Amar o cônjuge, você põe um sinal no seu dedo para dizer, olha, eu sou casado. E se tem um negócio que algumas pessoas fazem é olhar no dedo dos outros. Quando você vai no banco, quando você vai na loja, toda cheia de gracinha, aí você bota a mão assim, pois não, senhor. O amor que a gente tem, o amor conjugal, tem um sinal, tem um símbolo. A gente avisa, eu tenho uma aliança com alguém, a minha vida está comprometida, o meu coração está comprometido, a minha mente está comprometida, os meus pensamentos estão comprometidos, as minhas finanças estão comprometidas, o meu dia está comprometido, a minha noite está comprometida.
Eu estou em aliança com alguém. Não sou só eu. O que significa amar a Deus? Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Jesus. Eu não sou só eu. Eu tenho um compromisso com um Deus lindo e maravilhoso. Um Deus que morreu por mim. E Ele me falou para andar em verdade. Ele me falou para andar em justiça. Ele me falou para andar em santidade. Ele me falou para ser honesto. Ele me falou para cuidar da minha casa. Ele me falou para ensinar as outras pessoas como é amar a Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Como é o amar a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que não amam a Deus, querem amar a Deus, mas fazem conta que amam a Deus. Esse texto não é para isso. Que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Ou seja, por causa dessa consciência do sabemos, ele entra nos propósitos de Deus. E agora eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estou nos propósitos. Eu estou no propósito de... o que Deus inventou para dar seguimento à implantação do seu reino na terra? Deus inventou a igreja. É a única coisa que Deus criou para dar seguimento à missão de Jesus Cristo. Se você, pastor, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus para a sua vida é você ser fiel à comunidade onde você está. É você se dedicar à comunidade que você está. É você cumprir os teus dons, exercer os teus dons para abençoar as pessoas que estão com você nessa mesma comunidade. O propósito de Deus para a sua vida é você exercer o seu ministério onde você está. É você ser um abençoador. O propósito de Deus para a sua vida é você cumprir o seu chamado, o seu ministério, junto com esse povo aqui, com essa família. O que você vai fazer, eu ainda não sei. Mas você vai fazer alguma coisa, tem a ver com uma comunidade. Amém, gente? Amém. A internet é do inferno muitas vezes. É do inferno muitas vezes a internet, quando na internet você ouve gente dizendo que você poderia viver uma igreja virtual. Viver uma igreja sem gente, onde você não se relaciona. Pai do céu, amar a Deus e amar o próximo. Os 2 mandamentos que resumem toda a lei e os profetas são 2 mandamentos relacionais. A igreja é relacionamento, a igreja é comunhão. Você vai para Atos capítulo 2, fala assim: eles viviam em comunhão, e eles celebravam a ceia todos os dias. É comunhão, comunhão, comunhão. Comunhão é gente, é pele com pele, é você aguentando o mau humor do irmão todo dia. O chato, até que ele pare de ser chato. É igual a família. Mas esse é o propósito de Deus para você. Não foge disso. Vem para a célula, pelo amor de Deus. Seja fiel à célula. Seja fiel ao seu líder. Se envolva. O propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a sua vida tem a ver com gente. E tem a ver com gente de uma comunidade. Não tem a ver com você ficar em casa assistindo coisa pela televisão e esporadicamente ir em alguma reunião sem que você crie raízes. Tem que criar raiz. Só quem tem raiz frutifica. Mas para frutificar tem que ter raiz. Tem que parar, tem que estacionar, tem que se envolver, tem que deixar a raiz ramificar, ir para tudo quanto é lado, tem que se envolver com os projetos, tem que se envolver com gente, tem que exercer misericórdia, tem que dar perdão toda hora se for preciso, mas você tem que estar no meio desse povo aí. A turma dos salvos. A turma dos salvos. Todo mundo em processo de santificação. Todo mundo em processo de maturidade. Todo mundo em processo de sendo melhor. Todo mundo aprendendo a parar de pensar de forma natural e carnal para aprender a pensar como filho do reino. Todo mundo, todos nós estamos nesse processo. Todos nós. Amém, gente? Amém. Por isso, Romanos capítulo 8, fala assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem. Pastor,
muita coisa que acontece na minha vida não está me ajudando, não. Esse texto não funciona para mim. Amor e propósito. Para os que amam a Deus e os que são chamados segundo o seu propósito. Agora, eu não fui chamado. Foi sim, cabeção. Todos foram. Todos foram. Todos nós fomos. Todos nós fomos chamados. Jesus chamou todos os seus discípulos para cumprir a grande comissão. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação de mente, renovação de mente, pensar do jeito do reino de Deus. E quando a gente aprende a pensar do jeito do reino de Deus, aí a gente descobre que a vontade de Deus é a melhor coisa que eu tenho para a minha vida, porque é na vontade de Deus que eu tenho tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, é na vontade de Deus. Agora alguns desconfiam, será que a vontade de Deus é tudo isso mesmo? Mente natural e carnal. Precisa de conversão, precisa converter a mente, precisa passar a pensar de um jeito de um filho de Deus. Sim, eu sei que a vontade de Deus é maravilhosa, a vontade de Deus é tremenda, a vontade de Deus é rica, seja qual for, a vontade de Deus, ela é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida, porque na vontade de Deus, eu provo de tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito. Sabendo, a minha mente pensa desse jeito. Agora, se nós não tivermos uma renovação de mente, a gente vai ficar desconfiando que a vontade de Deus é boa. Aí é mente natural e carnal. Nós precisamos de conversão da mente, passar a pensar como filho de Deus. Deixa eu seguir para a gente finalizar. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É um desafio para o povo de Corinto, ter a mente de Cristo. Se já que nós temos a mente de Cristo potencialmente, para de pensar do ponto de vista carnal, com uma mente carnal. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente. A ansiedade. Não andeis ansiosos. O que é a ansiedade? Excesso de futuro. O que é a ansiedade? É quando você pensa nas impossibilidades do mês que vem. Eu não sei se eu vou conseguir pagar a conta. Eu não sei se eu vou conseguir realizar tal projeto. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu não tenho certeza. Insegurança com relação ao futuro. Aí o que você faz? Você traz a insegurança que pertence ao futuro para o presente. Então é excesso de futuro. Você traz o sofrimento que deveria estar só num presente futuro. Você traz para o presente e começa a sofrer antecipadamente o que diz respeito a um problema, uma limitação que ainda não existe, mas está no futuro. Isso é um exercício mental e é um exercício de coração também, de sentimento. Quando você está sofrendo de ansiedade, precisando tomar Rivotril, precisando tomar Amitril, precisando tomar qualquer outro trio que você que pensar tomar, eu recomendo para você um trio, para você tomar, que é o trio da Trindade. O trio da Trindade funciona, né? Esses outros também funcionam, porque eu também tomo. Você pensa que eu tomo? Eu também tomo. Eu ainda tomo, né?
Eu não vou falar o que eu tomo, mas eu tomo, né? Porque eu preciso de ajuda às vezes para dormir. Mas eu estou sendo curado. Eu estou bem mais curado agora do que estava quando estourou o problema comigo, né? Você que são mais novos, não ouviu ainda o nosso testemunho, e eu já passei por depressão profunda, precisei ser acompanhado por um psiquiatra. Então, o pastor de vocês passa por psiquiatra, vocês precisam tomar cuidado, né? Mas tudo bem, beleza. Aí, o que acontece? Mas estou sendo curado. Eu estou sendo curado. O fato é o seguinte, a ansiedade dói, eu sei que dói, eu sei como é que é. Ela chega a dar dor física, né? Dá uma queimação no peito aqui, e você precisa se dopar com alguma coisa para te jogar fora de uma realidade. Que realidade? A realidade que você projetou e não existe. Uma realidade que você construiu, mas ela é inexistente. Que você construiu, você trouxe lá do futuro um sofrimento para o presente, e você está sofrendo aqui. Aí o teu peito não aguenta, a tua saúde não aguenta, começa a queimar tudo. Aí você vai para o Amitril, aí você vai para qualquer outra coisa, né? Para você se dar uma relaxada, você se dopa para desfazer aquela realidade, mas aquela realidade não funciona. Sabe o que a palavra de Deus fala? Ela fala assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Você está preocupado com o dia de amanhã? Você está preocupado com o mês de amanhã? Você está preocupado se vai vender o mês que vem? Você está preocupado se vai atingir a meta? Você está preocupado se vai dar certo o negócio no mês que vem? Você entra na presença de Deus e começa a tira, fala. O povo vai para o terapeuta, paga uma grana preta nos terapeutas, e não há nenhum problema em você ir para terapeuta, vai para terapeuta, mas para orar também. Fala com Deus. Fala com Deus, Deus está lá. No exercício de falar, você tira do coração. Por isso a palavra de Deus fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra ali, confessar, é homologuel, é pôr para fora, é declarar, é falar. Parece que é um milagre de Deus. Quando você fala, você arranca do coração. Quando você fala com um amigo, você está todo estressadão. Aí você procura um amigo e conversa com o amigo. Você fala 2 horas com o amigo não fala nada, só o ouvido que ele emprestou. E você falou um monte de coisa. No final você está aliviado, porque o exercício de falar tira do coração. Agora, uma boa é você conversar com Deus. É legal conversar com um amigo, você precisa falar com um amigo, pode falar com o teu líder, pode falar com o teu pastor também, não tem nenhum problema. Mas quando você para conversar com Deus, e você põe para fora, tira, esvazia, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, em cima da verdade de que Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você hoje, Ele vai cuidar de você o mês que vem, pelo amor de Deus. Ele tem cuidado de você, vai cuidar de você daqui 2 meses, Ele vai cuidar de você daqui 3 meses, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, Ele vai cuidar de você, Ele vai continuar cuidando de você. Lança a sua ansiedade sobre aquele que cuida de você. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é uma paz de dentro, é o shalom de Deus, que guarda o teu coração e guarda a tua mente, é o shalom de Deus que entra em você. Aí, olha que interessante, sai a ansiedade, sai os problemas desnecessários que você trouxe do futuro para o presente, e entra o shalom. Não é uma boa troca? Não é legal? Saia os motivos, sai os motivos e entra o shalom. O shalom de Deus. O shalom de Deus é cura. O shalom de Deus não é uma sensação. O shalom de Deus é o ambiente divino. O shalom de Deus é a paz de Deus, é o próprio Deus. Jesus é o príncipe da paz. Ele não envia paz, Ele se manifesta com a sua presença, e a paz se manifesta. A paz nunca está dissociada da própria pessoa. Não é uma sensação que Ele envia. Não, é uma sensação que se tem com a presença. A presença dEle é um shalom, lançando sobre Ele toda a ansiedade. Agora, isso é um exercício mental. Aí a gente vai ensinando a nossa mente a não trazer problemas do futuro para ser sofrido no presente. A gente entrega tudo para Deus, no exercício mental. Eu estou aprendendo a pensar como filho do reino, aprendendo a confiar no cuidado de Deus. Vocês estão comigo, gente? Posso seguir? 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça
que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingindo o vosso entendimento. Prepare-se, prepara o teu pensamento, prepara o seu entendimento para esperar na graça. É o que Pedro está falando. Prepara a tua mente para esperar na graça. Fala para a tua própria mente, para a tua própria alma, espera na graça. Espera na graça de Deus. Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, textos que estão falando da necessidade de nós aprendermos a pensar conforme o Espírito Santo, a pensar conforme Jesus, a pensar conforme filhos de Deus. Agora eu quero pedir para você, para a gente encerrar, um exercício de fé. Pensa numa lista de 4 coisas aí na sua vida que está te tirando do sério, que está te trazendo canseira, que está te trazendo preocupação. Pensa numa lista de 4 coisas, só 4 coisas, que de repente está trazendo ansiedade na sua vida. Só 4. Só 4, tá? Vamos lá. Pensa em alguma coisa que está roubando a tua saúde, que você fica pensando durante a noite e você tem dificuldade para dormir, ok? Pensa em 4 coisas que você, quando pensa nelas, te falta fé. Quando você pensa nelas, parece que junto com elas vem um espírito de incredulidade e você se sente limitado e angustiado. Pensa em 4 coisas. Ok? Pensou? Ok. Agora, o exercício de fé é o seguinte. Entenda, Jesus deixou esse texto aqui para ensinar a gente que se você botar na mão dele, ele vai fazer um milagre. Jesus está presente. Mesmo que a gente não esteja vendo muitos milagres acontecendo, onde ele está, milagres acontecem. No nome de Jesus, milagres acontecem. Então esse ambiente que nós estamos aqui também é um ambiente de milagre. É um ambiente favorável ao milagre. Creia. Creia. Não apenas fica me ouvindo. Entra nisso. Quando Jesus fez o que fez aqui pela segunda vez, ele está dando ênfase. Põe na minha mão e espera para ver o que eu faço. 4 coisas. Agora, o exercício de fé que eu peço para você fazer é o seguinte. Pensa nessas 4 coisas, uma por uma, com a mente de um filho de Deus. Com a mente do cidadão do reino dos céus, com a mente do Espírito, com a mente de um filho de Deus, que não existe impossível, e se não existe, virá à existência só porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Se não existe recurso, se não existe porta aberta, se não existe condições, não existe saída, não existe uma alternativa até agora, não se preocupa. Deus não está preocupado com essas limitações, porque nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele cria a água da rocha, Ele abre o mar se for preciso, Ele manda o corvo servir pão para o profeta, Ele ressuscita os mortos, por uma palavra de comando, os mortos vêm à vida novamente. Ele abençoa um pedaço de pão, 5.000 homens comem daquele pedaço de pão. Ele abençoa os surdos, os mudos, os coxos. Não há o que Jesus não possa fazer. Ele liberta os oprimidos, os demônios. Ele faz o que for preciso. A obra dele é restaurar, a obra dele é curar, a obra dele é transformar, a obra dele é renovar vidas. Essa é a obra de Jesus. E nós que somos cidadãos do reino dos céus, e Paulo falar que nós temos a mente de Cristo, pensa igual Jesus. Como é que Jesus pensaria cada um dos seus problemas? É só isso? É evidente que eu não estou desprezando, nem menosprezando um problema que esteja te trazendo dor. Eu só estou tentando pensar como Jesus. Olha, é possível transformação. É possível mudar. É possível uma solução. É possível um milagre entrar em cena nessa história toda. Baixa a sua cabeça. Pense.
Pense com a mente de Cristo. Uma limitação financeira, pense com a mente de Cristo. Um problema relacional, pense com a mente de Cristo. Uma saúde emocional, pense com a mente de Cristo. A mente daquele que multiplica pães e peixes, que faz milagres, que cura o enfermo. Pense com a mente de Cristo. Essas 4 coisas que eu pedi para você pensar. Não tem porta aberta, não tem oportunidade, deixa na mão de Deus. Não tem dinheiro, deixa na mão de Deus. Está com o coração ferido por alguma coisa, põe o teu coração na mão de Deus. Todos nós estamos em processo. Pense com a mente de Cristo. Pense num coração restaurado, pense numa vida restaurada, pensa num emprego restaurado e transformado, pensa numas finanças totalmente restauradas, pensa num ministério, numa célula totalmente avivada, pensa nos teus clientes sentindo o poder de Deus fluindo de você, pensa nos teus pacientes provando cura só de passar para conversar com você, pensa nos teus filhos, cheios de experiências com o Espírito Santo, pensa com a mente de Cristo, só põe na mão dele. Fica de pé comigo, por favor. Agora você vai orar colocando essas 4 coisas nas mãos de Jesus, põe nas mãos dele. Pode ser que ele te devolva, porque ele fez isso com os discípulos. Não tem problema. Mas quando ele te devolver, alguma coisa vai acontecer. Amém? Ora, coloca essas 4 coisas que eu pedi para você pensar nas mãos de Jesus. Faz você a tua oração.